Bom, primeiramente quero agradecer o convite da Escola Nacional de Bombeiros, na pessoa do Dr. José Pereira, o presidente, do Dr. Vitor Reis e da equipe, e congratular-me com todos essas centenas, quase 700 bombeiros, nesse seminário sobre novas abordagens aos incêndios urbanos e industriais. Muito obrigado. E vamos então para essa apresentação. Eu queria compartilhar com vocês, apesar da nossa distância de quase 8.000 quilômetros e uma diferença horária de 3 horas, sobre uma operação, um case muito importante que nós tivemos no Brasil no ano passado, denominado Operação Alemoa. Isso tem trazido para nós muitos ensinamentos, é um aprendizado muito importante no contexto das operações contra incêndio, da resposta contra a emergência em cenários industriais. Vamos ao nosso próximo slide, apenas para que eu possa... quem somos nós? Quem sou eu? A Dutch Group, ela inicia atividades em 1908, há 16 anos atrás. Nós atuamos no Brasil e em outras partes do mundo e atuamos especificamente no contexto de segurança industrial, com um foco, com uma expertise muito direcionado a um segmento que aqui no Brasil é denominado de preparação, planejamento e resposta a emergências industriais e crises corporativas. Então, nesse contexto, nós atuamos tanto na formação de pessoas como no atendimento à emergência do ponto de vista consultivo e operacional a incêndios e emergências químicas aqui no Brasil e na América Latina. O próximo slide, por favor, ele nos traz uma ideia e o contexto de como é a estrutura de bombeiros do Brasil. É muito importante eu compartilhar essa informação com vocês, antes especificamente de entrar no case, na Operação Alemoa. O Brasil tem, conforme vocês podem ver nesse mapa que está à esquerda, são as regiões brasileiras, e vocês têm em cada uma dessas regiões o percentual de cidades nessas regiões que tem bombeiro. Então vocês podem perceber que o Brasil tem uma carência significativa de representatividade de bombeiros nas regiões e nas cidades, perfazendo uma média de 16,6% das cidades brasileiras com bombeiros. Na tabela à direita, vocês que observam aí a projeção, vocês têm mais detalhes desses números dos bombeiros, da quantidade de veículos, aeronaves, enfim, de outros detalhes. E é importante destacar que essa estrutura, ela é 95% dela de operações militares. Ou seja, em todas essas regiões, de 95% a 97% desses bombeiros são das corporações militares de cada um dos estados. Nós, diferentemente da realidade europeia, especificamente da portuguesa, nós não temos uma filosofia, uma característica de bombeiros voluntários. E isso faz com que as emergências, tanto urbanas como de caráter industrial, tenham que ser respondidas, atendidas por corporações de estrutura e formação militar. Então, feito esse contexto, e vamos ao próximo slide, vocês podem então agora ter uma ideia, e eu peço aí para o pessoal de apoio da Escola Nacional de Bombeiros, se puder me facilitar um pouco mais a visualização para que eu possa ter o slide de vocês, para que eu possa acompanhar. Perfeito, já me ajuda bastante, obrigado à equipe. Então vocês, no slide, podem verificar o que foi a Operação Alemoa. A Operação Alemoa ocorre na cidade, especificamente no Porto de Santos, no Brasil. Ele ocorre num terminal de produtos químicos, no Porto de Santos. Ele tem um consumo durante esses 9 dias que vocês podem perceber pelos números aí, de 400 mil litros de líquido gerador de espuma,
Lembrando que esses números são quase o segundo ou terceiro consumo de líquido gerador de espuma no mundo. Lembrando que Mansfield, no Reino Unido, em 2005, consumiu ao redor de 650 mil litros. Estiveram nessa operação mais de 1.200 bombeiros, sendo que 966 militares e 373 civis. São 197 horas de operação, 9 dias propriamente, consumindo 500 milhões de litros de água. Essa operação não seria possível se nós não estivéssemos ao lado do Oceano Atlântico, 100 viaturas, 2 aeronaves, 8 embarcações, 14 quilômetros de mangueira e um destaque muito importante: 19 organizações ou entidades públicas e 36 organizações privadas, desde empresas como organizações civis. O próximo slide, ele nos traz de uma maneira geográfica aonde ocorreu esta operação. Essa operação ocorre no Brasil, no litoral brasileiro, especificamente no litoral do estado de São Paulo, como vocês podem ver aí à esquerda de vocês, e na foto à direita você tem a posição relativa, numa foto de satélite, de onde isso ocorre. Isso ocorre no litoral de Santos e ocorre no Porto de Santos. O próximo slide, vocês têm um detalhamento maior, mais detalhado, justamente dessa região. É uma região portuária, especificamente naquele local, é uma área de terminais de granéis líquidos, ou seja, é um dos principais terminais de granéis líquidos da América Latina, e no círculo amarelo, à direita, quem olha, você tem exatamente aonde ocorre a operação. Então, para que vocês tenham essa noção, que essa operação ocorre no Porto de Santos. E indo agora para o próximo slide, vocês vão ter exatamente um vídeo da operação. Esse é o momento em que ocorre, no dia 2 de abril. Eu acho que era hora de jogar esse espuma lá dentro. Essas filmagens são filmagens da internet. Já tem homens aqui, mas é muito Esse é o momento em que o bombeiro já teve por volta das 10 horas, 11 horas da manhã. O incêndio progride para outras áreas do terminal. E nesse momento, se vocês podem notar, o próprio bombeiro militar que está atuando, naquele momento, ele já solicita um novo posto de comando, porque as primeiras operações dessa emergência, o posto de operação estava exatamente onde estava aquele caminhão que estava queimando, no posto de operação. Dessa maneira, o segundo slide traz uma pequena contextualização para mim, que as percepções e as reflexões que nós vamos poder tirar nessa breve apresentação da Operação Alemoa vai ser conduzida por aquilo que eu presenciei ao longo dos 9 dias. A operação foi tão grande e as experiências as mais diversas que certamente um outro profissional compartilhando dessas informações terá, ou certamente teria, outras percepções e outras reflexões. O próximo slide, ele nos traz uma análise situacional bastante interessante das indústrias no Brasil e no mundo. Se vocês observarem essa curva em preto e negro, que diz pessoas, e ela tem um decaimento ao longo do tempo, isso significa que as empresas, as indústrias, o segmento de transformação teve uma significativa redução de pessoas na quantidade de mão de obra durante os períodos de trabalho ao longo dos últimos 10, 15 anos. Várias questões, várias razões levam a esses resultados. A principal dela é a automação industrial. A redução de pessoas. Isso é a realidade no mundo todo.
Algo que é bastante importante destacar, que é a automação que veio contribuir para a produção industrial, ela não atuou nos sistemas automáticos de combate a incêndio, prevenção e proteção a emergências. Então, existe um desequilíbrio entre a automação de processos industriais e a automação dos sistemas de resposta à emergência. Então, muitos sistemas de resposta à emergência no Brasil e no exterior necessitam ainda, para a ativação, para a sua operacionalização, da mão de obra. E nós não temos mais quantidade de pessoas nas empresas. O próximo slide, ele traz para nós, em linhas gerais, 3 modelos, que eu não vou entrar muito em detalhes, que são modelos e exemplos aonde o segmento industrial já ganhou uma tratativa, um contexto mais profissional. Ou seja, empresas, tanto individuais, como no caso da BASF em Ludwigshafen, na Alemanha, como ali é um pessoal privado próprio, como nos 2 outros exemplos, na área industrial de Corpus Christi, no Texas, e próximo de vocês, na Catalunha, o maior polo petroquímico do sul da Europa, na Tarragona. Os 3 modelos, que não são os únicos, possuem equipes especializadas para atender emergências em áreas industriais. Isso tem sido uma tendência no mundo. E nós que, durante o ano passado, na Operação Amoa, comprovamos a necessidade de se ter equipes especializadas, treinadas, vocacionadas para cenários de origem industrial. O próximo slide, ele vai trazer mais uma vez um novo vídeo da primeiro dia de operação. Vocês têm agora uma noção de como foi o primeiro dia. Esse incêndio inicia-se às 10 da manhã. Ele envolve essa área desse terminal. Esse terminal, só ele tem 180 tanques, combustíveis e químicos diversos. Ele já é o início da noite. Nesse momento, são 8 tanques envolvidos. Cabe destacar que o dique de contenção, área onde os tanques estão, as válvulas dos tanques estão abertas, não se pode fechar. O combustível, o líquido, que é álcool hidratado, álcool anidro e gasolina, ele abastece o dique e, neste momento, é a hora que há um rompimento da bacia de contenção e o fogo avança para outras áreas do terminal, inclusive envolvendo tanques de monômeros líquidos. Lembrando que a necessidade de conhecimento técnico, que monômeros são substâncias químicas estabilizadas. E uma das características que pode desestabilizar e promover uma polimerização descontrolada é o aquecimento. E aqui nós tínhamos esse risco. Percebam vocês que isso já se passa ao longo de algumas 10, 12 horas. E nesse momento, por exemplo, você já pode perceber que nós temos incêndio dos tanques e incêndio na área do dique. E incêndio já de características bidimensionais e tridimensionais. Nesse momento, um satélite privado de uma empresa renomada americana de combate a incêndio já fazia o monitoramento desse incêndio e nos passava as informações que, possivelmente pela coloração, pelas cores das chamas, existiam solventes polares e hidrocarbonetos envolvidos nesse incêndio. Para vocês já perceberem a que nível de tecnologia de rastreamento e de monitoramento equipes especializadas no mundo acabam monitorando esses potenciais situações no mundo. Então, tudo isso foi possível para que a gente pudesse caracterizar bem isso. O próximo slide, ele vai basicamente destacar a necessidade de, numa operação de tal magnitude, de se ter um planejamento muito bem direcionado. E, basicamente, que esse planejamento envolva 3 níveis. Um planejamento estratégico se defina muito claramente o que se vai fazer.
definido o que se vai fazer, taticamente, como eu vou realizar. E, depois de definido como, quem irá executar ao longo dos 9 dias da operação, a nossa responsabilidade da Dutch Group foi, junto com as equipes de bombeiros militares, de uma maneira dinâmica, estabelecer essa matriz de relação, essa matriz de interatividade entre o que faz, como eu faço e quem executa, pela dinâmica desses 9 dias. Vou perceber já no próximo slide que uma das maneiras de se planejar, no próximo slide vocês já verificam isso, que uma das maneiras da gente se organizar foi dividir essa grande operação em 3 áreas, em 3 frentes. Então, conforme vocês podem perceber, a frente 3, nós tínhamos a maior quantidade básica de recursos, porque ali era por onde entrava a água do mar. A frente 2, em azul, era a área crítica, onde nós tínhamos a maior quantidade de bombeiros para evitar que o incêndio envolvido os tanques avançasse para o resto do terminal. E a frente 1 era a frente que estava muito bem delimitada. Nós tínhamos um reservatório de água ali, inclusive com jacarés ali. É muito importante, que era uma área muito pequena, e vocês conseguem, de maneira bastante, creio que, destacada, perceber a quantidade de tanques e quais os produtos envolvidos. No próximo slide, vocês têm uma visualização, basicamente, que nós utilizamos o consagrado sistema de comando de incidentes. Então, nesse próximo slide, tenho certeza que para muitos, se não para toda a maioria de vocês, vocês reconhecem esse organograma mundialmente consagrado para que se puder equacionar. No próximo slide, eu trago basicamente uma caracterização que, através do sistema de comando de incidentes, essa operação precisou ter um comando unificado. Em função dessa quase que 70 organizações trabalhando junto, 1.200 bombeiros, o comando foi unificado, sempre os elementos logística, planejamento, operações e finanças, mas sempre mantendo o planejamento básico. Planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento de tarefas. Então, isso foi fundamental. Algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, no próximo slide, é uma questão sobre condições de contorno. Quando eu comecei essa breve narrativa sobre a Operação Moa, eu comentei que ela foi dia 2 de abril de 2015. Certamente, se eu perguntar para onde vocês se recordam que dia foi dia 2 de abril? Certamente não, mas foi uma quinta-feira. Mas uma quinta-feira qualquer? Não. Ela foi uma quinta-feira santa, véspera de sexta-feira santa. E o que tem a ver isso? Tem a ver que nós estávamos nas praias do estado de São Paulo, nas vésperas de um grande feriado, de Semana Santa, com toda a população querendo para gozar dos dias na praia, e não puderam. O que mais? Nesse mesmo dia, a Defesa Civil do Estado de São Paulo teve um outro grande evento. Isso conflitou com o suporte dessa operação. Qual foi o grande evento? Durante a tarde desse mesmo dia, o filho do governador teve um acidente no helicóptero e faleceu o filho do governador no centro de São Paulo, por uma queda de um helicóptero. Ou seja, pela Defesa Civil estar conectada com a Casa Militar do governador de estado, o governador teve o apoio da Defesa Civil, que aí precisou, durante um certo tempo, ter um conflito de gestão entre 2 grandes eventos. Então, percebam vocês que os fatores modificativos e os sistemas críticos interferem, não é um evento qualquer. Esse evento, ocorrendo no outro dia, é uma outra caracterização. A pergunta é, aonde ocorreu? Em Santos, no Porto de Santos. Mas o que é o Porto de Santos? É o maior porto da América Latina. E a emergência ocorre num ponto na avenida, no trajeto principal do porto, que congestionou todo o transporte
de soja, descarregamento de navios por mais de 10 dias no Brasil, comprometendo a operação, a vida do Brasil durante esses 10 dias. O próximo slide nos faz uma breve reflexão das realidades das equipes que participaram durante essa emergência. E essa é uma realidade bastante conectada com a informação inicial que eu passei para vocês. A realidade brasileira é de bombeiros de origem militar. E os bombeiros de origem militar, eles são vocacionados para atendimento de incêndios urbanos. Eles não têm uma preparação e equipamentos para incêndios em origens industriais. Essas equipes que atuaram, elas tiveram, obviamente, a necessidade de se harmonizar, mas isso é uma realidade. Nós temos contextos e experiências totalmente diferenciadas entre uma realidade industrial e uma realidade urbana, quer seja na formação de pessoas, quer seja no apropriamento de recursos. E isso é muito importante quando se vê uma situação dessa magnitude e nessa dimensão. O próximo slide, ele nos faz refletir um pouco sobre, no próximo slide, então, vocês têm a identificação de talentos. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que numa operação que você precisa de detalhes, de ações muito específicas, a seleção de pessoas, quem faz o quê, quem pode apropriar maior expertise em determinadas tarefas é fundamental. Isso é exatamente por isso que no próximo slide vocês têm aí uma representação no próximo slide justamente da gestão dos talentos. É muito importante que os comandantes, que os chefes, que os líderes conheçam as pessoas, saibam que recursos eles têm em suas mãos para poder utilizar desses recursos, principalmente humanos, ao longo das operações industriais. No próximo slide, eu quero compartilhar com vocês justamente sobre essa questão de gestão de talentos. Nós temos no Brasil uma característica bastante interessante, que durante um passado bastante significativo, ao longo dos 10, 15 anos, as empresas possuíam profissionais dedicados a responder emergências no contexto industrial. E hoje isso já não existe mais. Nós estamos perdendo esse histórico e esse expertise em promover a divulgação desse conhecimento ao longo das novas gerações. E a Operação Alemoa nos fez refletir sobre isso, da necessidade de repassar esse conhecimento dos antigos, dos mais experientes, para as gerações novas. Durante essas reflexões, o próximo slide me ajuda a compartilhar com vocês de algumas experiências que a tecnologia nos auxiliou como ferramenta nessa Operação Alemoa. Vocês podem ver aí no canto esquerdo de vocês a utilização de um drone. O drone foi uma ferramenta fundamental para se poder fazer reconhecimento e estabelecer uma cronologia, visões, remodelações de estratégia, ajuste de operações. Sem o drone isso não seria possível. Foi tão importante a tal ponto que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo, depois dessa operação, passou de maneira oficial a integrar 2 equipamentos destes nas operações para o Estado de São Paulo. Na segundo, da esquerda para a direita, vocês percebem a utilização de câmaras térmicas. As câmaras térmicas, sem dúvida alguma, têm uma utilização muito significativa em incêndios urbanos, para busca de pessoas. Vocês não imaginam a utilização da câmara térmica nessa situação industrial. Nós poderíamos identificar, reconhecer locais, regiões, onde eu precisava refrigerar, resfriar, porque o gradiente térmico era muito elevado, como também foi possível
em função de diferenças de temperatura, verificar o nível de produtos em cada um dos tanques, até porque o evento colapsou a comunicação dos sistemas de medição desses tanques. Muitos de vocês devem imaginar como é que será que foi a comunicação entre esses 1.000 e poucos bombeiros durante os 9 dias. Tínhamos rádios para todos? Certamente que não. Mas aí utilizamos de uma ferramenta bastante útil e eficaz. Formamos grupos do WhatsApp. E através do grupo do WhatsApp, com pessoas-chave, nos comunicavam pelas 3 frentes de trabalho. E, sem dúvida alguma, apenas para destacar, os recursos em termos de veículos, viaturas, dotados, equipados, com canhões em sistema remoto, fundamental. No próximo slide, uma outra grande reflexão desse evento industrial é a questão do gerenciamento, da gestão dos recursos hidráulicos. Lembrando que essa operação demandou 500 milhões de litros de água. E essa água, ela basicamente veio do Oceano Atlântico. Então, nós tivemos o provisionamento dessa água através de embarcações militares que tenham mangueiras de 2,5 polegadas, como embarcações industriais, mangueiras de 6 polegadas. Então, não existia previamente a conectividade, a homogeneização entre materiais hidráulicos de equipes industriais que usam 6 polegadas e equipes urbanas, militares, que usam 2,5 polegadas. Então, nós tivemos um conflito significativo para equacionar, para gerenciar essas questões, por exemplo, hidráulica. No nosso próximo slide, eu trago para vocês a reflexão. A necessidade de um evento industrial de 9 dias, de 190 horas, ter a necessidade de uma leitura, uma interpretação constante desse evento. O próximo slide vai trazer para nós um vídeo, um filme, sobre um evento que ocorre no sábado, no dia 3. É um vídeo bastante curto e é esse desvio que ocorre. Quando eu digo da interpretação do evento, e eu quero ir agora no próximo slide, o próximo slide me fala sobre domínio de conceitos. Se vocês observarem o slide, o filme anterior, muitos profissionais disseram: esse tanque vai explodir conforme um bleve. Esse tanque vai produzir um boil over. Mais uma vez, a questão do conhecimento técnico. Nós tínhamos ali um tanque de gasolina. Sabemos que o boil over não ocorre nesse tipo de combustível. E sabemos também que o bleve é um processo catastrófico, uma explosão devastadora, mas também não tem. Aquilo basicamente era o transbordamento de gasolina pelos dutos, pelas áreas de ventilação do tanque. 3 minutos depois que iniciou, isso parou e não ocorre mais. É importante, numa operação de caráter industrial, dominar conceitos, concentração de espuma, taxa de aplicação, o que é uma pré-mistura, o que é um solvente polar, o que é um hidrocarboneto. Qual é o conceito de vazão, pressão, taxa de aplicação? Esses conceitos são determinantes nessas operações. É importante, então, quando a gente observa o próximo slide, nessa operação Alemoa, no próximo slide vocês vão verificar que a identificação do que nós... Isso, perfeito. No próximo slide, nós temos nessa operação Alemoa 2 tipos de incêndio, 2 tipos de fogo. Bidimensionais, estáticos, em áreas, na área superior do tanque, nas áreas de confinamento, e os incêndios tridimensionais, que ocorriam dentro dos diques, nas áreas de válvulas ou de flanges. Então,
Quando nós identificamos que nessa grande operação nós só temos 2 tipos de incêndios, bidimensionais e tridimensionais. Para que nós pudéssemos acessar os tridimensionais, nós tínhamos que controlar, combater os bidimensionais, para nos permitir chegar. Então, o próximo slide, vocês têm um vídeo já do meio da operação. Esse tanque que está recebendo aí esses jatos, esse tanque é um tanque de álcool etílico anidro. Essa é a filmagem pelo drone. Aquele jato que vem pela parte de cima é um jato de espuma de 2.000 galões por minuto. Nós estamos aplicando uma espuma aí na ordem de 17, 19 litros por minuto por metro quadrado, porque essa aplicação, a boa prática diz que ela é quase uma suicida, porque ela não... o álcool o solvente de ar, nesse tipo de aplicação, é muito difícil apagar, e nós conseguimos sucesso nisso. Isso foi fundamental, porque os tanques que estavam próximos eram os 2 maiores tanques que nós tínhamos gasolina, e não estavam ainda envolvidos. Então, já chegando nesse momento de reflexão, eu acho que é importante para que todos nós, bombeiros, em qualquer parte do mundo, quer seja em Portugal, em outras partes da Europa, aqui no Brasil, na América Latina, façamos uma reflexão sobre a nossa real capacidade de resposta. Será que nós estamos realmente prontos, do ponto de vista técnico, de equipamento e do perfil de pessoas, para atender eventuais emergências em cenários industriais? O próximo slide, ele me ajuda a refletir sobre preparação técnica. Como deve ser a preparação técnica de equipes de vocacionamento urbano que atuam em cenários industriais? O próximo slide, apesar de cômico, um pouco hilário, através dessa ilustração do caricaturista Paul Combs, esse americano que tão bem desenha, às vezes, situações de bombeiro, será que numa operação nossa, de bombeiros, numa área industrial, nós vamos atuar como equipe? Nós seremos parte da solução? Ou será que, pela falta de preparação, podemos ser parte do problema? E é justamente aí, no próximo slide, e nesse alinhamento, que eu deixo as minhas considerações finais. Que, como profissionais da área de resposta à emergência, nós, bombeiros, civis, militares, privados, enfim, de qualquer origem, podemos nos preparar e nos planejar para as eventuais emergências de caráter industrial e, desta maneira, estarmos inseridos no contexto de um plano de ação como parte de solução ou ficar fora dele como parte do problema. Sem dúvida alguma, eu espero que, apesar de reduzido o tempo, tenha contribuído para alguns momentos de reflexão. Sem dúvida alguma, essa operação foi muito grandiosa e nos traz enormes ensinamentos, que deixo aqui a minha palavra de agradecimento mais uma vez à equipe organizadora desse seminário sobre novas abordagens aos incêndios urbanos e industriais desenvolvido pela Escola Nacional de Bombeiros, e agradeço a atenção de vocês e passo agora a coordenação do Dr. Vitor Reis, que pode conduzir esses momentos finais desse bloco. Deixo com você então, Vitor. Muito obrigado por enquanto.